Eu estava navegando pela internet e me deparei com esse vídeo aqui, ó, a perda que mudou todas as minhas prioridades. Eu acabei de tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida, tá? Após 90 dias, eu fechei minha pizzaria. E não foi porque o negócio estava dando prejuízo, pelo contrário, a pizzaria estava vendendo bem, tá? Tinha um grande potencial de crescimento, mas nos últimos dias aconteceu algo que me fez enxergar a vida de uma forma diferente, tá? Foram 90 dias, pessoal, trabalhando direto, de domingo a domingo, sem folga, nem um dia, tá? Eu dormia pensando no negócio, acordava pensando no que tinha que fazer, a ansiedade tomava de conta, muitas vezes eu não conseguia nem descansar. Essa é a vida da maioria dos empreendedores, né? Seja você que tem um negócio físico, seja você que tem um negócio online, você sempre está preocupado ali com o faturamento, né? Será que vai vender esse mês? Será que não vai vender? Isso não é só mil maravilhas, como muita gente acha, né? Vou sair da CLT, vou criar meu próprio negócio e vou ter a vida dos sonhos. A maioria não é assim que funciona, seja uma pizzaria ou qualquer outro tipo de negócio. Mas na correria, no trabalho, vendo que estava dando muito certo, por sinal, e na ânsia de fazer aquele negócio crescer, de ter resultados, eu continuava, sempre. Não interessava se eu estava cansado, não interessava se eu estava com sono, as dificuldades que apareciam, tá? O negócio vinha caminhando, tá? E um sonho que eu tinha de criança, acho que era a oportunidade mais próxima de sair de empregado, passar a ser patrão, era essa. Essa era a oportunidade mais próxima que eu já tive na minha vida de sair de empregado, de passar de empregado a patrão, tá? Só que aconteceu algo nesses dias aí que muito triste, cara, que me fez tomar essa decisão é, e fechar a pizzaria, infelizmente. Na vida da gente, a gente tem sonhos, a gente tem metas, a gente tem objetivos que a gente corre atrás. E a gente quer concretizar, a gente faz planos para concretizar, a gente faz planos para concretizar, mas é, eu não sei se é a vontade de Deus, eu acredito que seja, tá? Eu acredito que seja a vontade de Deus, porque às vezes ele tem um propósito maior. E toda a minha família estava envolvida, estava faturando bem a pizzaria, porém aconteceu algo que me fez realmente refletir sobre isso, se o dinheiro era muito mais importante do que o que estava em jogo. Em tudo que eu faço, eu procuro colocar meu coração, eu procuro colocar a minha força de vontade, principalmente em algo que eu trabalhava, os lucros eram para mim. Só que infelizmente eu acabei perdendo um parente, e isso aqui me fez refletir bastante, tá? Sobre a vida, sobre minhas prioridades. O dinheiro é importante, é lógico que o dinheiro é muito importante, você construir patrimônio é muito importante. Mas eu percebi que a minha família ela não precisava só de mais algumas horas de trabalho, não precisava só mais de dinheiro, tá? Meus filhos estavam crescendo, eu não estava acompanhando. A minha esposa precisava de mim, afinal de contas esse parente era o pai dela, tá? E toda a família estava precisando de mim. Eu estava cansado fisicamente, mentalmente, tá? Mentalmente, mas o dinheiro ele vinha à frente. Então, quando aconteceu isso, eu inverti. Ó, só uma observação aqui, né? A gente não tá na pele de ninguém, não tô aqui para julgar ninguém também, porque quando acontece uma situação dessa, eu vou agir de uma forma, você que tá me assistindo vai agir de outra forma, talvez, né? Mas o que que é importante a gente entender aqui é o seguinte: colocar os pés no chão, né? A gente como homem, por exemplo, e algumas mulheres também, né? Mas falando aqui do público masculino também, né? Que empreende e tal, e aí eu me coloco nesse grupo também. Eu trabalho pela internet desde 2010, que eu tenho o meu negócio próprio, pedi demissão. A nossa família, ela precisa da gente. Então, assim, é claro que a gente quer ter mais tempo com a família, a gente quer ter mais tempo ali com os filhos, com a esposa, mas não adianta nada a gente passar mais tempo com os filhos e com a esposa se a gente não tem dinheiro, se a gente não consegue sustentar a nossa casa. Então, tomar uma decisão de fechar um negócio, né? Ah, eu vou fechar o meu negócio porque eu vi que eu preciso passar mais tempo com a minha família. Se não tiver planejamento, é muito pior do que você ter que trabalhar, por exemplo, de segunda a segunda numa pizzaria ou de terça a domingo numa pizzaria, enfim, né? A gente sabe que os horários de pizzaria são bem complicados também. Então não adianta nada, né? É como aquele episódio do Julius lá, né? Ou seja, é melhor ficar os dois em casa sem trabalhar, duro, sem dinheiro, ou é melhor ter que sacrificar um pouco ou fazer um planejamento para depois tomar a decisão certa, né? Eu não sei, né? Vou ver aqui o vídeo até o final, mas eu acho isso uma atitude um tanto arriscada, vamos dizer assim, se a pessoa não tem planejamento. Minhas prioridades. Eu comecei a perceber que meus filhos estavam crescendo, e eu não estava percebendo, não estava com tempo de qualidade com eles. Minha esposa
estava necessitando demais da minha presença, da minha companhia, tá? E, enfim, o dinheiro é importantíssimo na vida de qualquer pessoa e eu sempre falo isso, dinheiro é importante. O maior que seja o seu, o maior que seja o seu problema, tá? Se você não tiver dinheiro, esse problema ele vai se tornar maior. Se você tiver dinheiro, ele vai se tornar um problema um pouco menor, né? E tem algumas ocasiões que o dinheiro resolve, outras não. Então, eu percebi que a minha família precisava de mim. Então, eu decidi fechar a pizzaria, porque na minha mentalidade a família é mais importante, tá? A minha família é mais importante, tá? Meus filhos são mais importantes. Dinheiro, o que eu trago para vocês aqui, dinheiro, cara, ele é importante, mas dinheiro, se você perder ele, você consegue ganhar novamente. Um negócio como esse, que estava indo bem, tá? E dói muito ter que fechar, mas eu consigo montar esse negócio novamente, eu consigo montar outro negócio futuramente, quando eu tiver estabilizado emocionalmente, mentalmente, minha família, tá? É fácil criar outro negócio, mas o crescimento do seu filho, o crescimento do meu filho, quando você perde, você não tem como voltar a isso. O meu sogro, a amizade com o meu sogro, que acabou de falecer, um cara que eu podia contar toda hora, tá? Jogo de futebol que a gente sempre assistia junto, não tinha assistido mais, isso aqui não tem como voltar, tá? Eu posso ligar a televisão agora para assistir um jogo, mas não com ele. Então, esse tempo passou, esse tempo não, eu não consigo recuperar, o dinheiro é recuperado. É sobre isso o vídeo, tá? É sobre isso o vídeo, eu queria muito que esse vídeo fosse um clickbait, a capa aqui, mas não é, é a realidade. É a realidade, eu tive que abrir mão dessa pizzaria, que caminhava bem por um propósito maior, tá? Que é a minha família, que é a nossa saúde. Que é a nossa saúde. Quem acompanha o canal aqui, pessoal, quem acompanha o canal, tem alguns vídeos aqui onde eu trazia sobre a pizzaria e é algo que eu sempre relatava aqui, era a questão do cansaço, tá? Do cansaço, da correria, porque empreender não é fácil. Principalmente no Brasil, que tem uma taxa de juros elevada, altíssima, né? Mas esse é o menor dos problemas, cara. Quando você perde alguém que é da sua família, um parente, que você gostava muito, isso aqui passa a ser secundário, isso aqui passa a ser o menor dos seus problemas, tá? Então, eu sei que eu sempre trago vídeos aqui, trouxe vídeos aqui, falando que a gente tem que trabalhar, a gente tem que correr se a gente tem um objetivo, tá? A gente tem que correr. Porém, a gente também tem que tirar tempo para descansar, para parar, para observar o nosso ambiente, porque às vezes a gente tá tão focado em ganhar dinheiro, achando que é disso ali que a nossa família necessita, mas às vezes nossa família tá necessitando só da nossa presença, do nosso carinho, da nossa companhia, tá? Infelizmente, às vezes a gente percebe estar demais e não tem volta, tá? Como eu sempre falo, dinheiro tem como você voltar e ganhar. Já o tempo de uma pessoa que foi embora, que morreu, infelizmente isso aí você não recupera. Claramente o emocional dele tá bem abalado, né? Não é para menos. Perdeu aí o sogro, né? Então, isso realmente é uma coisa complicada, dependendo da ligação, né, que a pessoa tem com o sogro, né? O nível de amizade, vamos dizer assim. Isso pesa bastante, né? Abala o emocional da pessoa. Então, como eu falei, não estou aqui para julgar ninguém. Ele está sendo sincero aqui, né? Naquilo que ele está falando, aparentemente. Mas, como eu falei, né? Fechar um negócio que é o sustento da sua família por conta disso, se não tiver um planejamento, é muito complicado, né? E claro que tudo que ele está falando aqui são coisas reais, mas também, né? É importante a gente uma observação aqui, né? Na descrição do vídeo aqui tem aqui, ó. Aqui está um roteiro pensado para gerar identificação, prender atenção e transmitir emoção sem parecer apelativo. Ele copiou isso aqui provavelmente do ChatGPT ou de alguma outra IA, onde ela criou aqui o roteiro. Então, assim, ele pediu para a IA criar um roteiro. Então, ali tem a abertura, né, onde ele fala: tomei as decisões mais difíceis da minha vida, depois de apenas 3 meses eu fechei a minha pizzaria, etc. Então, aqui, ó, ele tem aqui o roteiro que ele pediu para o ChatGPT criar, né? Então, sei lá, né? Ó, vale a pena ganhar dinheiro se eu estiver perdendo tempo com as pessoas que eu amo. Então ele criou aqui o roteiro. Não acho isso muito legal, acho que ele esqueceu, né? Ele jogou lá no ChatGPT. Isso aqui é um erro muito grave, né? A pessoa copia até o que o ChatGPT falou ali, né? Mas aparentemente ele está sendo sincero. Mas na minha opinião, está sendo sincero, mas está sendo um pouco emocionado, né? Naquilo que ele está falando aqui, porque você tem que pensar muito, né? Antes de fechar o negócio por conta da emoção ali do momento. Acho que a melhor decisão
é realmente dar um tempo, talvez, né, se for possível, dar um tempo, parar para pensar antes de tomar qualquer decisão assim muito drástica, porque querendo ou não, a família depende da gente, depende do nosso negócio, né? A não ser que você já fez um pé de meia, já tem aí tipos de investimento que te gera renda passiva, que você já tá bem, já tá legal, que aparentemente não é o caso dele aqui. Espera mais nunca. Muita gente vai dizer que eu desisti, vai dizer não, já disseram que eu desisti, que eu abandonei um negócio, uma oportunidade muito boa, tá? Que eu abandonei uma oportunidade muito boa, mas eu enxergo de uma forma diferente. Eu fiz uma escolha, onde eu acredito que nem todo mundo vai ter esse poder de decisão, tá? Escolher o que realmente é importante. Eu escolhi abrir mão de um negócio que era lucrativo, que tinha um potencial de crescimento, que poderia mudar o meu futuro e o futuro da minha família financeiramente, tá? Eu escolhi abrir mão disso para focar no tempo de qualidade com a minha família, cuidar dos meus filhos, porque, cara, eu sempre falo aqui, nos meus vídeos, eu acho que vocês conseguem perceber que eu sou um cara família, tá? Eu procuro ser um cara família, estar presente na vida dos meus filhos, estar presente na vida da minha esposa, e sucesso para mim é isso, tá? Sucesso para mim é isso, é tempo de qualidade com a família, é, é um passeio que você faz com seus filhos, um sorvete que você toma na pracinha, a risada do seu filho, ele aprendendo a rodar bicicleta, jogar bola. Cara, isso aqui não tem preço. Eu sei que tem gente que vai falar que é besteira. Se você não tiver dinheiro, nada disso vale a pena. Mas Não, não é besteira não. Realmente isso é uma das coisas mais importantes da vida. Acho que sucesso realmente é isso, né? É você poder proporcionar uma vida legal para sua família, mas não no sentido de só financeiramente. De você ter tempo de qualidade com a sua esposa, com seus filhos, isso não é besteira. Realmente, eu concordo com ele nesse ponto aqui, viu? seu filho não tá. Muitas vezes seu filho não tá nem aí para quanto você tem na conta bancária, tá? Graças a Deus, eu não sou rico, tá? Eu sempre falo aqui, eu sou investidor baixa renda, mas eu sou um baixa renda que eu já tenho minha casa própria, já tenho esse carro aqui que eu tô gravando o vídeo, tenho uma moto, não tenho dívidas, tá? Então, eu me dei esse direito de escolher esse caminho, tá? De abrir mão de uma oportunidade onde tinha uma margem de lucro de mais de 20%, onde iria me permitir chegar nos meus 100 mil reais da forma mais rápida possível. Eu falei isso no vídeo aqui, tá? Mas a vida é isso, e eu escolho estar. Bom, ele é investidor, como ele falou, né? Ele fechou a pizzaria aqui, não tem dívida, tem o carrinho dele ali, que aparentemente é um carrinho simples, né? Tem a casa própria, só que ele não tem nem 100 mil reais investidos ainda. Ou seja, isso aí, que na minha opinião, é um perigo, tá? E esse vídeo aqui é um vídeo de react, tá? Você que não está acostumado com esse tipo de vídeo, é um vídeo onde a gente assiste o vídeo de alguém e reage. Então, o objetivo é reagir, não é julgar a pessoa, nem coisas do tipo. Mas, claramente aqui, na minha opinião, aparentemente foi uma decisão muito precipitada. Ou seja, o cara não tem nem 100 mil reais. Ou seja, dá para ele pegar esse dinheiro que ele tem, né, que é menos de 100 mil reais, como ele falou ali, dá para ele viver por um tempo ali, mas 100 mil reais acaba rapidinho. Principalmente se você for mexer nesse valor principal. Se ele fosse viver de renda, 100 mil reais hoje vai dar no máximo aí mil e poucos reais, aproximadamente 1.000 reais depois de descontar os impostos, né? E no Brasil ninguém vive com 1.000 reais, essa que é a verdade, né? Presente com a minha família. Eu não espero que vocês entendam isso. Cada pessoa tem um pensamento diferente, tá? Cada pessoa enxerga a vida de uma forma diferente. De que adianta eu conquistar meus primeiros 100 mil reais se a Maria 3 vezes, minha esposa, meus filhos não estiverem presentes comigo? De que adianta a vida se as pessoas que você gosta, tá? De que adianta suas conquistas, algo que você batalhou tanto, se as pessoas com as quais você queria compartilhar esse momento não estão mais com você, tá? Então, eu saio desse negócio com a consciência tranquila, que eu fiz o meu melhor, tá? Não sou um fracassado, não sou. Não sou um fracassado, não sou um derrotado. Não tô saindo, fechando essa empresa porque dava prejuízo. Não tô fechando essa empresa por nenhuma dificuldade financeira. É simplesmente por escolhas, tá? Eu escolho estar presente sempre na vida da minha família. Escolho estar presente na vida da minha família. Eu escolho ser um pai melhor, ser um esposo melhor, tá? Eu escolho dar a mão para minha esposa nesse momento de tanta dificuldade. E seguir em frente, tá? Seguir em frente porque o tempo voa, tá? O tempo voa. Oportunidades elas vão e vêm o tempo todo. Esses 3 meses aqui na pizzaria empreendendo, eu não considero um tempo perdido, tá? Por mais que pareça, tá? Às vezes a gente pensa, pô, eu passei 3 meses aqui, dediquei 3 meses da minha vida a isso aqui, e já tô jogando fora, foi tempo perdido. Não foi, cara. Pra mim não foi e não é, falando da boca pra fora. Foram 3 meses de muita dedicação, onde eu conheci muitas pessoas, tá? Muitos clientes,
amigos que eu achava que não iriam me ajudar, me deram a mão, compraram, recompraram comigo. Eu aprendi sobre negócio, sobre administração, enfim, tudo que envolve um negócio, sobre pessoas, tá? E esses 3 meses aqui eu saio de cabeça erguida. Foi muito aprendizado e com certeza isso aqui vai me servir lá na frente se eu quiser dar outro passo em direção a empreender, tá? Se eu quiser dar outro passo em direção a empreender, eu já sei o caminho. Eu acredito que tudo vai ficar mais fácil. Foi uma experiência que eu vou levar para minha vida, tá? Talvez um dia eu empreenda novamente, talvez não. Mas o que eu sempre falo, dinheiro a gente consegue ganhar novamente, negócios podem ser. Bom, então é isso, né? Eu acredito que se ele fechou a pizzaria dele, né? Fechou aí o negócio próprio, ele tirar um tempo, né, para esfriar a cabeça, parar para pensar e depois, quem sabe, né, continuar trabalhando, mas talvez não com um negócio próprio, mas ir para CLT, porque CLT, muita gente fala mal de CLT. É bom CLT? Na maioria das vezes não, mas tem seus pontos positivos e seus pontos negativos também. Por exemplo, se o cara trabalha na CLT, ele vai lá segunda a sexta, por exemplo, cumpre o horário dele, final de semana ele está livre, né? Se ele trabalha no fim de semana, em algum dia da semana ele vai ter folga, com certeza. Então, é o tempo que ele vai ter para passar com a família, para passar ali com a esposa. Então, muita gente acaba não se atentando a isso, né? Criar um negócio próprio não é só mil maravilhas. Consome você, tem os impostos no Brasil são muito altos, né? Cada dia mais alto, né? Com essa reforma tributária e também várias outras coisas que estão mudando. Não é fácil ter um negócio próprio. O potencial de ganho, ele sempre vai ser maior do que o emprego, a não ser que você se tornar um grande CEO de uma empresa aí, onde você ganha 300, 400 mil reais por mês. Você sabia que tem CLT que ganha isso? Só você fazer uma pesquisa aqui no Google. Mas a maioria dos brasileiros está bem longe disso. Mas às vezes o psicológico da pessoa ele acaba ficando melhor quando trabalha no emprego de CLT, né? Ou seja, tem ali o emprego, recebe o salário fixo no final do mês. Então você que está passando por essa situação, você tem um negócio próprio, mas está te fazendo mal mentalmente de alguma forma, talvez seja a hora de você aproveitar, criar um planejamento, né? Fazer um curso ou buscar uma oportunidade trabalhando de empregado para alguém mesmo. Rodrigo, eu não tenho curso nenhum, eu não tenho qualificação nenhuma. Se planeje antes de você abandonar o seu negócio. Quem sabe você fazer um curso técnico ou você fazer uma faculdade, nem que seja online mesmo, se capacitar, né? Dar andamento nisso daí para você ter uma oportunidade de trabalho em algum local, em alguma empresa. É claro que muita gente em muitas áreas está ficando desempregado também, porque muita coisa está mudando. Então você tem que se qualificar em áreas que você está vendo que pelo menos, né, no médio e longo prazo, vão continuar tendo vagas, né? Então, é importante você ter um planejamento. Agora, pese, né, de repente você já está ganhando dinheiro com o seu negócio, se vale a pena você abandonar de fato assim de uma vez para arriscar algo em outra área ou ficar em casa sem fazer nada se você não tem ainda um valor significativo, tá? Deixa aqui a sua opinião, tá? Eu quero saber a sua opinião, né? Eu desejo aí que ele se recupere, que ele cresça, prospere. O canal dele é esse aqui, ó, o Investidor Baixa Renda. Esse vídeo foi publicado no dia 2 de agosto aqui de 2026. Deixe aí o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.